Olá pessoal, vamos agora entender um pouquinho sobre o período, então, das funções trigonométricas. Analisando aqui na nossa função, tá, a gente vai ver seno ou cosseno de w vezes o x. Então, olha só, para a gente encontrar o período, não é somente o w, tá? Tem que tomar cuidado. O período é dado por 2π dividido pelo w. Então, vamos analisar aqui um pouquinho. Digamos que eu tenho um w aqui igual a 1. Nós ficaremos com o seno de x. Se eu tiver w igual a 2, nós vamos ficar com o seno de 2x. E se nós tivermos w igual a 1 meio, nós teremos seno de x dividido por 2, ou 1 meio vezes x, né? Mesma coisa. Então, olha só. Se eu tivesse aqui o w igual a 1, seno de 60 vale quanto? Seno de 60 vale raiz de 3 vezes dividido por 2. E o seno de 90 vale quanto? O seno de 90 vale 1. Como que vai ficar isso daqui agora? Ao contrário das aulas anteriores, não é só multiplicar ou somar que nem a gente fez com os eixos. O que a gente tem que fazer aqui é multiplicar o valor do ângulo. Então aqui nós ficaríamos com o quê? Ficaremos com w, que é igual a 2, vai ficar 2 vezes os 60 graus. Então aqui nós estamos falando de 120 graus. E aqui nós estamos falando de 180 graus. Em outras palavras, agora a gente tem que analisar o seno desses dois. Quanto que é o seno de 120 graus? Seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 180 vale quanto? Seno de 180 vale 0. Ok? E agora nós ficaremos o quê? Ficaremos com w igual a 1 meio. De 60 nós teríamos quanto? Nós teríamos 30 graus. E de 90 nós teríamos 45 graus. Eu estou multiplicando aqui dentro, certo? 2 vezes 30 graus, 2 vezes 60 graus, 2 vezes 90 graus, seja lá como for. E o seno de 30, nós sabemos, vale 1 meio. Seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, com isso daqui a gente encontrou o quê? A gente encontrou as posições, né? A gente encontrou quanto que vale o valor de seno para cada um deles. Só com isso a gente não consegue, né, especular nada. O que a gente tem que saber mesmo é o período de cada um deles. Então, olha só. Vamos pegar aqui essas três funções que a gente colocou, tá? Seno de x, seno de 2x e seno de x por 2. Vamos lá. Seno de x, seno de x, seno de 2x e o seno de x dividido por 2. Como que nós vamos calcular o período de cada um deles? Nós vamos calcular. O período desse primeiro vai ser π igual a 2π dividido pelo w, que vale quanto? Nesse caso, vale 1, e, portanto, o nosso período vale 2π. No segundo caso, quanto é que vai ficar? Ah, desculpa, eu escrevi um π aqui, né? Isso aqui é um t, né? Do período. No nosso segundo caso, quanto é que vale o nosso período? Nosso período vai ficar 2π dividido pelo w, que vale 2. Cortando, nós vamos ficar com π. E agora, esse último aqui, nós vamos ficar com um período igual a 2π dividido por quanto? Isso daqui vale 1 meio, certo? Como é que vai ficar? 2π dividido por 1 meio, 2π, inverte conserva a primeira, inverte a segunda, nós vamos ficar com 4π. Então, repara, nós temos três períodos diferentes aqui. Isso foi causado por quem? Pelo w que está ali dentro da nossa função. Ok? Então, nós temos um período de 2π, de π e 4π. Então, o que a gente tem que pensar nisso aqui, né, gente? 2π é o nosso período normal, tá? Digamos assim. Todas as funções ali na forma básica, né, com w igual a 1, é isso daqui. Vamos pensar aqui comparando com os dois. Um período de π. Período de π, ele vai levar a metade do tempo, a metade da distância, seja lá o que for, tá? A metade do 2π para completar um ciclo. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que π é mais rápido do que esse daqui. E o 4π, ele vai levar mais distância, mais tempo para correr. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser mais devagar. Ele vai ser mais devagar do que a nossa primeira equação. Então, vamos olhar isso aqui num gráfico. Como é que ficaria isso? Esses três gráficos, né, colocados juntinhos, daria mais ou menos o seguinte. Vamos ver. Vou desenhar primeiro o seno de x
normal, tá? O seno de x normal ficaria algo assim, né? Vamos ver. Tá? Ok? Tá aqui o nosso seno de x. Vou escrever aqui em azul, seno de x. O período dele vai até 2π, certo? É o tempo que ele leva para fazer um comprimento de onda completo. A nossa próxima função que a gente vai usar vai ser o seno de 2x. O seno de 2x tem um período igual a π, e portanto ele vai acabar todo o ciclo dele muito mais rápido, na metade do tempo do outro. Em outras palavras, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer todo o ciclo completo na metade desse espaço. Ok? Então, aqui está com o seno de 2x a nossa equação, o nosso gráfico. Certo? E agora, por último, que vai ser o seno de x por 2, ele vai ser o mais devagar de todos. E o que vai ser? O período dele é 4π. Está lá para frente, a gente não vai nem conseguir colocar ele no gráfico. Então, o que a gente vai desenhar aqui? A gente vai ver que só um morrinho dele, né? Só um morrinho dele já ocupa todo o período da nossa função azul. E ele vai continuar para cá até sair do vídeo lá para frente, ok? Então, dentre essa daqui, ó, o que a gente vai dizer? Essa funçãozinha verde, ela cabe quase que... Aqui ela cabe exatamente 2 vezes dentro da nossa funçãozinha azul, certo? E dentro da nossa função vermelha vai caber 4 vezes, porque além desse morrinho para cima, nós ainda temos um morrinho para baixo, ok? Então lembra, né? O que tu precisa fazer? Tu precisa encontrar o período, tá? De cada das funções para poder encontrar e esboçar um gráfico bem bacana. Certo, gente? Muito obrigado e na sequência a última das aulas falando sobre fase. Muito obrigado e até logo.